Bem, olá meus irmãos, paz, saúde e muita prosperidade, né? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula do curso de crescimento espiritual. Mas antes de tudo, como que você está? Como que está a sua vida em Jesus Cristo? Você que é uma nova criatura, está aprendendo cada vez mais? Tem estudado a nossa apostila de forma que você venha aprofundar cada vez mais o seu conhecimento junto ao seu líder, ao seu discipulador ou até mesmo ao seu pastor? É importante a apostila ser estudada, é importante você a cada semana, após uma aula gravada, você pegar sua apostila e estudar também, tá bom? Principalmente as lições que aqui nós não temos ela online, tá bom? Em breve eu prometo para vocês que iremos gravar todas as lições para que você possa aí ter um melhor entendimento acerca da palavra de Deus, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo, página 196, a lição número 12, e finalizamos assim o nosso curso de crescimento espiritual, tá bom? Então vamos lá, a volta de Jesus Cristo, apostila na mão, caneta, Bíblia, para você anotar, para você grifar, tá bom? Então, o impacto da volta de Jesus, salvação versus tempo, quando Jesus voltará e quem escapará da grande tribulação, a pregação, um grande sinal. Vamos ao texto hoje, áureo, Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim: E lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, aqui em Atos capítulo 1, 7, eles perguntaram ao Senhor Jesus após a sua ressurreição. Jesus passou ali 40 dias com ele após a sua ressurreição, e eles perguntaram a Jesus: olha, Senhor Jesus, quando é que essas coisas irão acontecer? E uma das principais respostas de Jesus a eles foi o quê? Não compete a vocês saberem hora, dia, o momento exato, porque isso somente o Pai sabe, a hora que o Senhor Jesus irá voltar. Logicamente que eu e você devemos ansiar por isso, pela volta de Cristo, né? Para que Ele venha salvar toda a sua igreja, levar toda a sua igreja, todos os filhos e filhas do Senhor, ao lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde só haverá alegria e gozo. Que maravilha, né? Então nós aguardamos sim, ansiosamente, pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não temos uma data, não temos um horário, não temos um tempo determinado da volta dele. Existem algumas características que são determinantes para sabermos que é chegado ao fim, né? Está chegando ao fim, pelas características que a gente consegue identificar isso, né? Os finais dos tempos, enfim. A Bíblia não aponta para um fim do mundo, tão próximo como os cientistas divulgam há alguma década. Ela aponta para uma sequência de crises nas mais diversas áreas desse planeta e de quem vive nele. Esses eventos são chamados na Bíblia de sinais. Sinais avisam perigos, indicam entradas ou saídas de algum lugar e dão alertas sobre possíveis acontecimentos, né? Na nossa atualidade agora, nós temos visto muitos sinais, né? Principalmente agora na área da saúde, a pandemia que afeta nível, né, não somente nível nacional, mas nível internacional, todos os países, cidades, estados acometidos de uma enfermidade, né, a Covid-19, a pandemia, né, que tem afligido pessoas, que tem trazido morte, assolado todo o planeta com essa doença. Pessoas têm perdido sua vida, outras têm ficado debilitadas, mas enfim, é bíblico, está na Bíblia que nos finais dos tempos haveria de acontecer isso. Então isso são sinais que nós devemos estar sempre muito atentos a tudo que está acontecendo. O impacto da volta de Jesus, página 198. A próxima vinda de Jesus está dividida em algumas fases, sendo que a primeira é chamada de arrebatamento. A palavra arrebatamento quer dizer arrancar de súbito. O encontro dos salvos com ele acima das nuvens, onde ninguém o verá. Os que forem neste momento encontrados crendo nele, desaparecerão subitamente da terra. Será como um piscar de olhos,
como estalar de dedos, esses escolhidos, ou melhor, aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que foram batizados e procuraram seguir os passos de Jesus, esses serão arrebatados pelo seu Senhor. E quem vai e quem fica? Esta é a grande questão, quem vai e quem fica. A princípio, podemos pensar que todos os que estão na igreja irão encontrar-se com Jesus nas alturas, e os que vivem no mundo ficarão. Mas essa não é uma verdade absoluta, porque somente irá aqueles que estiverem selados pelo Espírito Santo. E é conhecido de nós que muitos hoje que talvez estejam na igreja, muitos nem o Espírito Santo está mais com eles. Outros vivem uma vida de pecado, vivem uma vida como se uma vida religiosa, né, só de fachada. Então nós temos que estar atentos. Por isso que a Bíblia diz, Paulo disse, né, em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, que o homem deve avaliar a si mesmo. Todos os dias nós devemos avaliar a nossa vida e identificar se estamos mais parecidos com Jesus ou ainda carregamos muito da velha natureza em nossa vida. Se você nessa avaliação perceber que ainda você carrega muito da velha natureza, bom, existe um lado positivo nisso. O lado positivo é que você tem que buscar mais a Jesus, por intermédio da oração, por intermédio do jejum, da leitura da palavra e da prática da palavra, daquilo que o Senhor espera da sua vida. Amém? Na página 199, em Mateus 7, 15 e 23, diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Então, como é que nós conhecemos uma pessoa? É pelos frutos. E fruto não está ligado apenas em ganhar almas, mas pelo fruto do Espírito. O quanto essa pessoa se parece com Jesus na sua maneira de falar, de pensar e de agir. Jesus vai chamar alguns de falsos. Falsos o que é? É aquilo que parece, mas não é, né? Na minha época, uma época atrás, tinha o Denorex, né? Parece, mas não é, né? Que era um produto que você passava no cabelo, parecia, a pessoa que tinha calvície, ela passava esse produto no cabelo e parecia cabelo, mas não era cabelo, era um produto, né? Que de longe assim era perceptível, parecia que a pessoa tinha cabelo, mas se você chegasse perto, você iria perceber que era um produto que fazia ali superficialmente parecer cabelo. Então Jesus chama algumas das pessoas de falso. Isso quer dizer que tinha aparência do que era verdadeiro, mas quando testado, sua verdadeira natureza foi revelada, né? Diante das provações, diante das circunstâncias, das dificuldades, a sua verdadeira natureza foi revelada. Então são os falsos. Tem muita gente hoje que é um falso cristão, né? Não se escandalize com isso que eu vou dizer para você. Existe falso pastor, falso bispo, falso apóstolo, falso evangelista, falso crente, assim como existe um falso policial, um falso médico, enfim. Infelizmente, a falsidade ainda nos rodeia, e até mesmo dentro do convívio como igreja nós encontramos muitos falsos profetas, falsos irmãos. Isso é verdade? É verdade. É triste? É triste, mas é verdade. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: não é bom que seja dessa forma. Enfim, há uma verdade nisso, né? Existem pessoas que realmente são fachada, né? Que realmente carregam aquele senso de religiosidade, mas não tem nenhum senso de misericórdia e amor para com o seu próximo, né? E apesar de possuírem todos os dons espirituais, seus frutos são maus e vivem ainda como pagãos, como filhos sem pai. Na página 200 fala assim: salvação versus tempo. É algo que eu e você temos que a cada dia aprimorar cada vez mais, né? Sabemos que na ansiedade, no anseio, parece que as coisas não acontecem, às vezes deixamos de lado, né? Não temos mais uma prioridade ou um foco. Meu irmão, viva o seu dia como se Jesus fosse voltar hoje. É tão simples. Viva o seu dia como se Jesus fosse, como se fosse o seu último dia aqui na terra, meu irmão. Cuide da sua vida, conserve sua vida em Deus. Diz assim: a salvação passa pela prova do tempo, ou seja, a espera. Então a prova do tempo, olha, eu sou convertido há 22 anos. Nesse período de tempo já tive meus tempos lá em cima, meus tempos lá embaixo, meus tempos que eu estive muito firme com Jesus e tempos de maturidade, que eu não estava tão firme assim.
Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu consigo ter firmeza, uma firmeza maior do que há 10, 15 anos atrás, quando eu era um jovem adolescente espiritual. Mas preste bem atenção, o tempo é determinante para a sua vida. Então tome cuidado, seja paciente, sabe? Você está tendo uma gestação espiritual. Então hoje, talvez você esteja no nível de leite ainda, né? Leite materno, mas vai chegar um momento que você vai receber o leite sólido. Mas a Bíblia diz, Pedro disse assim, ó, desejai ardentemente como um menino deseja o seu leite materno. É assim que você tem que desejar, meu irmão, viver com Deus, viver segundo a palavra de Deus. Página 201 diz assim, que havia vários servos em uma única casa, em Mateus 24, 44, 47. Alguns deles não suportavam a prova do tempo, dizendo, meu Senhor está demorando muito. No texto lido, ali você pode ler 24, 44 ao 51, vamos ler? Diz assim, assim vós também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo isso quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber como beberrões. O senhor daquele servo virá um dia que ele não espere, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então você conseguiu entender? Na página 201, ali no terceiro ali, diz assim, ó, começam a bater nos de dentro e terem comunhão com os de fora. Então isso retrata bem o sentido de igreja, né, que nós devemos entender muito bem. Esse texto diz que havia vários servos em uma única casa. Alguns deles não suportaram a prova do tempo, né, dizendo, meu Senhor está demorando. E começaram a fazer coisas, meu irmão, que não era condizente com aquilo que o Senhor pediu para eles. E a Bíblia fala o quê? Que quando o seu Senhor voltou, eles ficaram de fora, meu irmão. Eles ficaram de fora e foram punidos severamente. É isso que ocorre quando as pessoas, né, não se detêm a respeito do tempo. Elas não entendem a questão do tempo e se deixam enveredar em outras situações que não tem nada a ver com o reino de Deus. Vida dupla. No passado, os crentes já foram melhor vistos, admirados e respeitados que nos dias de hoje. Eu me lembro, né? No passado, meu irmão, ser crente era uma coisa mais regrada, mas hoje, meu irmão, não tem um padrão, perdeu o padrão. Qual o padrão hoje de cristão? Né? Então, hoje nós temos que viver com um único padrão, o padrão de Cristo. Sempre pense, será que Jesus falaria assim, agiria assim, pensaria assim? Se não, sai fora. Quando Jesus voltará? Página 202. Qual será o momento exato da volta de Jesus? Esta é uma pergunta que não quer calar dentro de nós. Dos séculos passados, muita gente, até denominações ditas cristãs, mas equivocadas quanto à forma correta de interpretar a Bíblia, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, já marcaram este dia em épocas diferentes e ele não aconteceu. Então, séculos e séculos têm se passado, tempos e tempos, e sempre alguém se levanta querendo determinar o dia, a hora, o momento, mas isso, meu irmão, faz parte apenas do calendário do Senhor. E esse calendário é perceptível pelos sinais, os sinais que vem acontecendo, terremoto, maremotos, né, a questão econômica, a questão agora, né, nesses tempos que estamos, já estão programado um reset, que eles dizem, né, para o ano 2030, onde haverá uma única moeda, uma única economia. Tudo isso são sinais, meu irmão, que você tem que ficar atento, não fica boboiando não, viu, irmão, olhando para o tempo, nada está acontecendo, Jesus está demorando, meu irmão, de uma hora para outra, com piscar dos olhos, meu irmão, pode haver um arrebatamento. E aí, como é que você vai ficar? Então preste muita atenção nisso. Na página 204, nós vamos ver aqui que quem escapará da grande tribulação. E o que é a grande tribulação?
fique bem claro que os salvos em Cristo não estarão presentes neste período conhecido como a grande tribulação, serão arrebatados antes. Esse período da grande tribulação ficarão quem? Aqueles que creram talvez em Jesus, mas se deixaram levar pelo mundo. Aqueles que não creram em Jesus, esses todos irão passar por este período terrível. O fator determinante para quem ficará na grande multidão e sofrerá horrores dela, além daqueles que negaram a Jesus quando foram evangelizados, são os que viveram dentro de uma igreja com uma conduta desarmoniosa com a palavra de Deus, ferindo sua santidade. É muito sério, meu irmão, não é brincadeira não. Então existem muitas pessoas que estão na igreja, meu irmão, arriscando a sua salvação. Mas ela já foi dada por Cristo, sim, mas quem conserva ela somos nós, meu irmão. Quem conserva a sua salvação é você. Eu fui salvo, então agora eu posso voltar e pecar e fazer tudo de errado? Não. Se acontecer uma forma de tropeço, meu irmão, se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, não leve na brincadeira não, meu irmão, porque um dia pode acontecer de, como piscar de olhos, como estatalar de dedo, Jesus vir levar todos aqueles que estão selados pelo Espírito e você ficar. Às vezes você vai ter 10 anos, 20 anos de igreja. Eu fiquei por quê? Mas eu estava na igreja. Mas porque você não entendeu o propósito de vida qual Deus preparou para você. 205 diz assim: o que significa ser santo? Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que é ser santo, meu irmão? Ser santo é ser separado para um propósito. Você foi separado por Deus de todos aqui na terra. Por intermédio de Jesus veio a salvação para a sua vida para um propósito, meu irmão. Não foi para você apenas sentar num banco da igreja, numa cadeira, ou participar de um culto de domingo, terça, quarta, que seja. Só isso, ler a Bíblia. Não! Existe um propósito de Deus em relação à sua vida. Deus te chamou com um propósito. O primeiro deles é ser santo, separado. Amém? A sua vida é expressar a santidade do Senhor sobre a terra, sobre a sua família. Vamos lá? A pregação é um grande sinal. A Bíblia fala que para todos será pregada a palavra de Deus. Olha, meu irmão, nunca se viu tanto a palavra ser pregada como nos últimos tempos que temos vivido. E hoje mais ainda, com a internet, meu irmão, as pessoas estão sendo evangelizadas de alguma forma, por um vídeo, por um áudio no WhatsApp, estão conhecendo Jesus, sim. Alguns creem e outros deixam de crer. Mas a volta de Jesus está próxima, e um dos sinais é esse, que o evangelho será pregado a todas as nações, a todas as criaturas, meu irmão. Hoje você está vendo esse vídeo aqui, eu nem sei onde você está vendo, você está no banheiro, você está na sua casa, você está no ônibus. Olha como o evangelho está expandindo e chegando às pessoas. Então, meu irmão, Jesus está voltando sim, cada vez mais está afunilando cada vez mais a volta de Jesus. Então fique atento, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Amém? O resumo da lição você pode ler aí, depois logicamente preencher todos os questionários, e eu termino por aqui nessa aula maravilhosa que estivemos hoje aqui falando um pouco sobre a volta do Senhor Jesus, os sinais dos finais dos tempos, e que você fique esperto aí, meu irmão, busque estar sempre em oração, busque sempre procurar praticar a palavra de Deus, estar aliançado com aquele a qual Deus levantou para te ajudar nessa jornada espiritual através do ensino da palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Te vejo na nossa formatura. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.